Voltamos então com Hora da Bola. Tivemos um pequeno problema aqui em um dos nossos equipamentos que simplesmente tirou a live do ar. Mas agora estamos de volta para analisar Gaúcho e Bolo de Murcília, que se enfrentaram no último sábado lá no estádio Sebastião Herédia Borges. A equipe do Gaúcho aí contando, né, apenas com 3 jogadores de fora. Dessa vez não teve o Lucas Lemos, mas teve Félix, Bernardo e João Vitor Souza. E do outro lado, o Bolo de Murcília também apenas com 3 nomes de fora, o Marcos Koch, o Jonathan e também o Henrique, né? E antes da gente falar do que foi a partida novamente, né? Peço desculpas aí por esses minutos de ausência, porque tive um problema técnico em um dos equipamentos da live que tirou a live do ar, tive que entrar em outro sistema aqui para conseguir, né, finalizar o programa. Então vamos falar desse Gaúcho e Bolo. Já falei das escalações, havia dito ainda, antes do programa ter aquela pausa, sobre o jogo ter sido polêmico em questões de arbitragem. Foi muito polêmico, foi o jogo mais problemático da arbitragem na temporada. E o jogo tem ali nos primeiros minutos um gol anulado do Gaúcho por um impedimento, segundo Bandeira. E eu olhei o lance novamente. O lance foi com 9 minutos e 44 segundos do primeiro tempo. O João entra com a bola dentro da área. O lance inicia ali com um erro, né, do Diego Melo, que atuou como zagueiro, e aí na sequência o João tem a bola dentro da área, bate cruzado da esquerda para a direita, e no outro lado aparece livre o Ranael, que conclui para o fundo da rede, fazendo 1 para o Gaúcho, 0 para o Bolo, e o gol acaba sendo anulado. E eu parei a imagem aqui, e não sei se o gol estava impedido não, tá? Porque no momento que o João toca na bola, parece o próprio Diego Melo dar condição, e aí a gente tem a marca do pênalti como referência, e me parece o Ranael estar atrás da marca do pênalti, ou seja, o Diego Melo, teoricamente, daria a condição. Então, é um lance ajustado, tá? É ruim do Bandeira olhar esse lance a olho nu, mas é um lance que, se a gente tivesse o auxílio do VAR, né, como no futebol profissional, certamente seria um lance revisado, e eu tenho minhas dúvidas se o gol de fato estava impedido. Até a minha impressão é de gol legal, é que o gol seria válido, e a arbitragem então acaba anulando esse lance aos 9h44 do primeiro tempo, um possível gol para o Gaúcho. O jogo segue 0-0, aí com 15 minutos de jogo vem o 1-0 para a equipe do Gaúcho, num lance onde começa ali num erro do Charles no sistema de defesa. Ele, trabalhando a bola com o pé, ele toca nas costas do Niboli, que até tenta evitar a saída e não consegue. Vem o lateral para o Gaúcho, um lateral de graça para a equipe do Gaúcho, que tenta construir o lance ofensivo. O Letierre afasta a bola e ela vem para o Félix, que acerta um chute de longe, uma belíssima finalização do Félix, e acabou que o Charles tomou um gol que não se pode tomar, uma bola defensável. Ele estava contra o Sol, é verdade, acabou não conseguindo espalmar a bola do jeito que se imaginava. O Gaúcho, então, fazia ali 1-0 para cima da equipe do Bolo de Murcília, e o jogo ia se encaminhando nesse primeiro tempo para o 1-0, para o Gaúcho ir para o intervalo com essa vantagem parcial, até que aos 42 minutos da primeira etapa, o Bolo de Murcília consegue empatar o jogo, né? Consegue empatar também num lance polêmico, né? Um contra-ataque do Bolo, o Verdinho chega para dividir ali com o Léo Vitor, o árbitro chega a colocar o apito na boca para marcar a falta, mas acaba mudando de ideia. O que eu acho do lance? Para mim, não foi falta, tá? Para mim, lance legal do Verdinho com o Léo Vitor, tudo certo na disputa, só que o problema é que o árbitro ele coloca o apito na boca e depois acaba tirando, vem o contragolpe, e aí o lançamento do Belé, muito bom, né, para o Jonathan, que escora sem goleiro para o Henrique, ali a participação dos jogadores de fora, e o Henrique empatava o jogo para a equipe do Bolo de Murcília ainda no primeiro tempo, 1-1. Foi um Bolo sem o Rafael Cassol dessa vez, e também sem o Tufão, que iniciou no banco.
foi um bolo num característico 4-4-2 e com essas flechas no setor ofensivo, os dois jogadores de fora, o Jonathan e também o jogador que é o Henrique, jogando muito na profundidade. Deu certo, nesse momento então o bolo igualava a parada. No segundo tempo tem mais um lance ali de impedimento do Ranael, que gera debate, que gera dúvida, assim como do lance lá quando o jogo estava 0-0. Com 12 de segundo tempo, o jogo é parado, né, para uma alteração, e a partir da volta, o Gaúcho acaba cometendo um erro no momento exato da volta, da parada para substituição, um erro na saída de bola. O Bernardo toca uma bola quicando nas costas do Diogo Moza 4, aí aparece livre mais uma vez o jogador que é o Henrique, que limpa o goleiro Denner, e sem goleiro o Marcos Koch empurra para o fundo do gol, e ali o bolo virava o jogo. Um vacilo do Gaúcho, né? Não pode dar um passe desse ali, o Bernardo, complicado, né, para o zagueiro, e com atacantes rápidos como o Bolo tem no setor ofensivo. Acabou indo mal nessa o Bernardo, mas é um dos melhores jogadores do Gaúcho no campeonato nesses dois jogos, na minha visão, mas claro, nem sempre dá para acertar. Dessa vez ele acabou dando um passe mal ali, e o Bolo se aproveitou disso e chegava à vantagem. Então o Bolo de Murcília, pela primeira vez à frente no placar dentro do jogo, virava para 2-1 em cima do Gaúcho. E aí vem mais um lance para ver como a arbitragem estava errando para os dois lados, né? Vem mais um lance, para mim, assim, um negócio impressionante, como essa falta não foi marcada. O Denner, ele sai do gol, vem uma bola esticada para o Tufão, o Denner, ele sai do gol e acaba atingindo o Tufão fora do lance da bola, né? Sempre quando o goleiro sai da área e atinge o jogador adversário, é falta. Isso é lei no futebol. E o árbitro nem falta marcou, nem falta marcou. Até o nosso comentarista, o Tobias Falcone, falou que possivelmente seria um cartão vermelho para o Denner. Eu não concordo. Para mim seria uma falta e no máximo um cartão amarelo para o goleiro do Gaúcho, até porque o Denner não era o último homem, tinha mais dois jogadores do Gaúcho no entorno. Então para mim é falta e cartão amarelo, porque ele acabou ali, o Denner realmente fazendo algo que não se pode fazer, né? Sair da área e derrubar o atacante na região central do campo, e a arbitragem nem a falta deu. Na sequência, aos 28 minutos, vem mais um lance polêmico, dessa vez no terceiro gol do Bolo de Murcília, né? Um lance do Letcherry com o Bernardo, né? Pela imagem, dá a impressão que o Letcherry, ele acerta a perna do Bernardo, poderia ser uma falta para o Gaúcho no setor ofensivo. A arbitragem não dá, vem o contra-ataque e o Tufão é acionado, ele ganha do Somacal na disputa, vai para uma nova dividida com o Lasanha e ganha também do Lasanha. Ele ganha duas disputas pela bola, vai avançando em velocidade. O Denner era o último homem nesse caso, aí sim, sai do gol para tentar abafar, e a goleira fica meio que aberta ali. O Tufão bate de trivela e faz um lindo gol para o Bolo, e ali o Bolo fazia 3-1 para cima do Gaúcho, e o Gaúcho com muitas reclamações, né, principalmente nesse lance. Acho que a maior reclamação do Gaúcho na partida é sobre o gol impedido do Ranael, quando o jogo estava 0-0, e sobre esse lance de uma possível falta do Letcherry para cima do Bernardo no terceiro gol do Bolo. E ali, então, ficava com uma situação muito favorável, muito tranquilo o Bolo, mas o Gaúcho acredita, o Gaúcho consegue novamente descontar. O Saulo vira centroavante na equipe do Gaúcho, e aqui eu vou destacar o Coraldino, tá? Para mim, o Coraldino melhorou ainda mais a equipe do Gaúcho nesse segundo jogo. Ele estava suspenso no primeiro, mas ele dá outra cara para esse setor ofensivo do Gaúcho. É um cara sempre levando perigo em velocidade e tal, encaixou muito bem com o Ranael, e o Gaúcho tem um meio campo que toca muito bem a bola, com o Félix, com o João, que também é um cara que aparece na frente, e ele que dá assistência para o gol do Saulo, né? Ele ganha a disputa ali com o Felipe Belé e toca para o Saulo como se fosse um centroavante, concluir para o fundo da rede e colocar o Gaúcho na parada novamente. Ali o Gaúcho ficava a um gol de empatar a partida, 2 para o Gaúcho, 3 para o Bolo. Mas então acho que o Coraldino
deixou o Gaúcho ainda mais forte para esse jogo, assim como a formação tática que o Bolo inicia, o 4-4-2, um time também com muita capacidade técnica no meio-campo, com Felipe Belé, Verdinho, Marcos Coque, Letierre, e aí na frente tem Jonathan Henrique. Gostei muito, para mim essa é a melhor formação do Bolo, esse é o Bolo ideal para a temporada, tá? Claro, ainda faltou o Lourenço lá na zaga para jogar ao lado do Alan Maynard, mas acho que esse é o Bolo ideal nos grandes jogos. A tendência é que a escalação siga essa, é um Bolo que melhorou de um jogo para o outro, evoluiu na comparação com a estreia que teve diante do Operário, a derrota naquele jogo. E o Saulo, então, diminui e o Gaúcho ainda tem a chance de empatar o jogo. O Gaúcho vai para baixo, o Gaúcho é melhor nos minutos finais, e aí tem uma oportunidade onde o Coraldino dá um chute cruzado na trave, a bola no rebote vem para o Saulo, e o Saulo acerta a trave também, com um leve desvio do Charles, que estava atento e fez uma boa defesa. Então o Gaúcho quase empatou o jogo. Foi uma grande partida que tivemos, esse Gaúcho e Bolo. O Bolo, então, sai com a vitória, vence pelo placar de 3-2, então o Bolo em 2 jogos tem 3 pontos, né? Perde para o Operário e ganha o seu jogo contra o Gaúcho, que era um confronto direto. E na questão também do Gaúcho, o Gaúcho está numa situação complicada agora dentro do campeonato, porque fez 1 ponto em 6, né? Empatou com a ADB e perdeu para o Bolo, e agora tem 2 jogos duríssimos pela frente, e vai enfrentar o melhor time do campeonato até aqui, que é o Operário, né? Tinha essa dúvida, Operário ou Seco, quem que teve o melhor futebol com a derrota do Seco. Então o Operário é realmente o time que até aqui teve as melhores apresentações, né? Ganhando os seus jogos contra Bolo e Rode e sendo bastante superior. E depois do Gaúcho encarar o Operário, vai ter o Rode na última rodada. No ano passado o Gaúcho ganhou do Rode na última rodada, tá tudo em aberto, mas fato é que a situação do Gaúcho não é fácil dentro da tabela, e o Gaúcho vai ter que ganhar pelo menos um desses 2 jogos difíceis, pensando em chegar às quartas de final. O Lázaro Lemos do Capal dizendo sem comentários sobre a arbitragem, errou para os 2 lados, exatamente. Foi a arbitragem mais problemática do campeonato até aqui. O Josias Milanese foi meu instrutor lá no CFC, dizendo boa tarde, Michel, boa tarde para o Josias, vem arrebentando aí no beach tênis, fazendo dupla com Ego Júnior, e também, claro, sempre no pádel. Abraço para o Josias, grande telespectador aí da Bem Mais Web também, no futebol e no futsal. Eu achei uma arbitragem, além de realmente ter errado muito no jogo Gaúcho e Bolo, e ter em alguns momentos também se atrapalhado no jogo Olaria e Seco, achei uma arbitragem estranha. Por quê? Porque a arbitragem da X-Pro é de árbitros federados e de árbitros novos, tá? E não era o perfil dos árbitros do último sábado, né? Nenhum árbitro estava identificado ali com a X-Pro, são árbitros de Alegrete, pelo que eu tenho de informação, e não era aí não eram os principais árbitros da X-Pro no último sábado, e realmente foi uma arbitragem de um nível abaixo do que a gente está acostumado a ver, tanto da X-Pro como da arbitragem do Bruno no futsal, na Série B do campeonato. Foi uma arbitragem realmente bastante estranha e atrapalhada no último sábado. E então o Bolo vence o jogo por 3-2, e apontei aqui todas as polêmicas de arbitragem que teve nesse jogo. Aliás, faltou uma, né? Faltou o lance do Robson com o Jonathan dentro da área ali. Tem um lance onde o Jonathan ele vai costurando, infiltra na área, e vem uma disputa ali, os dois se empurram, os dois se agarram, é verdade, Robson e Jonathan, só que o Robson ele meio que dá um golpe depois no jogador adversário, que é o Jonathan. A arbitragem expulsa os dois, era algo que deveria fazer mesmo, né? Os dois acabaram se estreando feio, mas fica aquela dúvida se não era um pênalti para a equipe do Bolo de Murcília, porque o Robson depois o Jonathan sem a bola, ele dá um abraço no Jonathan e tira ele dentro da área, e ali os dois começam esse confronto, esse duelo físico. A arbitragem expulsou os dois, mas não marcou pênalti. Enfim, essa foi a última das polêmicas que tivemos. E outra questão que eu vi nos 2 jogos,
muitas reclamações com a arbitragem, reclamações até em alguns momentos para cartão amarelo, para cartão vermelho, e a arbitragem não aplicava cartões, né? Eu vi diversas vezes jogadores, enfim, integrantes de comissões técnicas das equipes dos 2 jogos, xingando o juiz, falando bastante coisa, e a arbitragem simplesmente ficava quieta e seguia o seu rumo. Realmente, em alguns momentos, a arbitragem até parecia estar intimidada com as palavras de certas pessoas, só que assim, ó, falou algo que tu não gostou, aplica cartão. A regra tá aí para isso, né? Então, a arbitragem com medo não me serve. Tem que ter peito para apitar, e não foi o que a gente viu em muitos momentos dos 2 jogos, na minha visão, tá? Mas, enfim, Fernando Soares dizendo Operário amplo favorito novamente com as cores azul e preto, as cores do uniforme aí do Operário, que realmente faz um grande campeonato. O Operário tem um gaúcho na próxima rodada e finaliza um clássico com a DB na primeira fase, na última rodada. E é isso, essa foi então a análise da Série A. Vou falar também da Série B, lembrando, né, que o programa retornou depois de uma pequena pausa, porque o programa, nos moldes tradicionais, teve uma queda, um equipamento meu acabou dando um problema aqui, a live saiu do ar. Voltei, então, agora com o programa nessa segunda parte de um outro jeito, né? Mas tivemos a Série B no domingo, o jogo entre Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras que vinha de 2 vitórias, né, contra River e GDO, o Botafogo que vinha de uma derrota para o Dínamo, e a equipe do Botafogo conseguiu a vitória, 1-0 para cima do Palmeiras. Foi um jogo bem parelho, bem equilibrado, são 2 equipes com formas de jogar diferentes, né? O Botafogo é um time mais de ligação direta e um time de confrontos e embates físicos. O Palmeiras é um time que coloca a bola no chão para trabalhar, tem vários jogadores aí de Série A, né? Barata, Janiel, Tainan, o próprio Lucas Silva, para mim, o segundo volante de fora, embora seja um jogador que tenha muita experiência em Série B, para mim é um jogador de Série A, né? Já jogou Série A pelo Guarani, inclusive. E o Palmeiras, que tem o Tiano também, o Paleta acabou saindo no banco. Teve a novidade, o Palmeiras, o Davi Maffini, jogador do Rode, atuando na lateral direita pela idade, jovem, garoto, pode jogar as 2 divisões. O goleiro Juca, né? Então, o Palmeiras é um time mais experiente e com essa bagagem de vários jogadores de Série A, e são times de características diferentes. Palmeiras perdeu algumas oportunidades importantes na primeira etapa, acabou errando gols ali importantes, o Tarcísio fazendo belíssimas defesas, o Abel tendo uma atuação belíssima na zaga. Para mim o Letcherry também teve uma atuação muito boa com a equipe do Botafogo. Gostei dos jogadores de fora do Botafogo, o Jackson, atacante, e principalmente o lateral esquerdo, o Natan. Para mim o Natan, um jogadoraço. E, além disso, gostei também do Igor na zaga, né? Fazendo essa dupla com o Abel, o presidente do Botafogo. Então, cada time jogava dentro da sua proposta, do seu modelo, e isso deixava o jogo parelho, mas o fato é que o Palmeiras perdeu algumas oportunidades importantes na primeira etapa, e no segundo tempo o Botafogo faz 1-0 num lance de escanteio, um bate-rebate, a bola se oferece para o William, para o Jack, ex-jogador do Olaria, e o Botafogo então faz 1-0, uma batida certeira ali do William, não deu para o Juca, e o Botafogo ali fazia 1-0 para cima do Palmeiras. O Palmeiras pressionou em busca do empate, não conseguiu, o Botafogo se segurou do jeito que podia na defesa, havia demonstrado um belíssimo poder de reação no jogo contra o Dinamo, perdeu por 1 gol apenas, mas teve a chance com o Jack para empatar, e sem goleiro ele chuta no travessão no jogo da estreia com o Dinamo. Dessa vez ele conseguiu ser fatal para se redimir e garante 3 pontos para o Botafogo. Grande vitória do Botafogo, 1-0 para cima do Palmeiras. Lembrando que a Série B é diferente da Série A, é uma chave contra outra. Embora o Palmeiras tenha 2 vitórias dentro do campeonato, ele vai ter um jogo devido ao morte contra o Nova Esperança na última rodada, tá? Porque uma chave contra outra, uma chave ficou mais forte que a outra, é verdade, só que assim, uma chave, que é a que tem o GDO, que praticamente está eliminado no campeonato, o GDO mesmo ganhando o seu último jogo no campeonato, ele dificilmente vai classificar, né, por conta dos gols sofridos e tal, e outras equipes devem ter a mesma pontuação do GDO, caso o GDO vença o seu último jogo.
e então o GDO está praticamente eliminado do campeonato, então praticamente todo mundo classifica no outro grupo, e algum forte vai ficar pelo caminho. E, por exemplo, a gente pode olhar o Guarani não jogou nenhum jogo ainda, o Guarani estreia domingo contra o Botafogo, e numa dessas o Guarani pode ganhar todos os jogos também, então ficou uma situação complicada, era um jogo que o Palmeiras não esperava que ia ter a derrota, né? E acabou acontecendo. Futebol é uma caixinha de surpresas. O futebol está muito parelho em Restinga Seca. A Série A fala por si só, mas na Série B também não é diferente. Então tá tudo em aberto. Uma chave contra a outra, todos os jogos valem até o fim e tá muito legal de acompanhar. O outro jogo foi América e GDO, uma vitória aí espetacular do América. Foi o time que mais gols marcou contra o GDO. Consegue fazer um 5-0 já no primeiro tempo, faz mais 7 gols no segundo. O destaque para esse jogo fica aí para o GDO, que marcou seu gol de honra no campeonato, né? Num vacilo ali do Wilson, que se atrapalha com a bola, fica pelo caminho, aí vem um chute de longe com a goleira aberta, o Wilson voltando e a bola encontra o rumo do gol. Um golaço do GDO para a vibração do estádio, né? O gol de honra da equipe dos garotos lá de São Miguel dos Carvalhos, mas uma derrota dura, né? Foi a derrota mais marcante do GDO até aqui no campeonato, mas ao mesmo tempo marcou o seu gol, aí o seu único gol na competição. Havia perdido de 9 para o Arsenal, de 5 para o Palmeiras, e agora toma 12-1 do América. Realmente o GDO numa situação muito difícil dentro do campeonato, mas como eu já falei em outras ocasiões, o projeto do GDO é a longo prazo, não visa resultado esportivo no momento, tem a questão da experiência para os jogadores que vão ganhando casca, que vão amadurecendo com os tropeços e que vão tendo essa experiência para em outros momentos aí sim dar uma resposta interessante nas próximas temporadas. O América fez a sua parte, havia empatado o primeiro jogo com Nova Esperança, agora ganha e de uma forma bastante aí, impactante diante do GDO, colocou reservas no segundo tempo, as reservas foram as redes, né, como foi o caso do Mauricinho, por exemplo, que fez um golaço. Enfim, grande vitória do América sem maiores problemas, fazendo 12-1 para cima do GDO. O Fábio Xavier dizendo boa tarde, Michel, um golaço dos meninos do GDO. Exatamente, abraço para o Fábio, jogador do River, um dos destaques do River ali como volante e tal, segundo volante, e agora vai desfalcar, foi expulso no jogo contra o Palmeiras, não joga nesse domingo contra a equipe do Arsenal, né? O Anderson, treinador da equipe do GDO, dizendo que o GDO vai crescer durante os anos, mas jogamos com o guri da casa, sem atletas de fora, projeto de longo prazo. Exatamente isso, Anderson, parabéns aí para vocês que organizam a equipe do GDO, né? Realmente não tem atletas de fora, tem poucos jogadores experientes e até foram desfalques nesse jogo, né? O Daniel, o Rosângelo, o Pitoco não jogaram essa partida, só o Valdemir, de mais experiente, e o Joá, podemos dizer, atuaram nesse jogo. Mas é isso, né? É um GDO dando oportunidade, dando chance para os garotos e está enfrentando equipes que realmente estão em um outro nível e por isso a gente não pode cobrar muito do GDO, assim como eu não cobro, né? Basicamente nada do GDO. Para mim, o que vier é lucro, porque é um time recheado de garotos jovens, praticamente todos menores de idade, e na sua primeira experiência no futebol de campo, então é natural que a gente veja em alguns momentos estes resultados mais elásticos por conta dos adversários, mas parabéns para o GDO, como eu falei, não importa o resultado de campo, o que importa é o que estes garotos vêm vivendo, o sonho de jogarem uma competição importante como a Série B e tendo, por exemplo, seus jogos transmitidos na TV para o pessoal, para os seus familiares, seus amigos acompanharem de casa também. Vou aqui para os apoiadores e na volta, vamos falar do Arsenal. Na série bronze do Gauchão de Futsal, tivemos uma maratona no final de semana. Estive nessa ao lado do Vinícius e o Arsenal empatou 2-2 com a Associação Grenal de Santa Maria. E só dar um destaque rápido também dos jogos da Série B do final de semana. Tem esse Arsenal e River, que para mim vai ser um grande jogo. Tá? O Arsenal vem de 2 vitórias, está com uma situação muito boa dentro da tabela, mas não tem nada garantido ainda, né? Mas se ganhar esse jogo, o Arsenal aí sim fica com o passaporte carimbado para a fase quartas de final com uma rodada de antecedência. O Arsenal ganhou do GDO e ganhou do Nova Esperança com aquele gol do Klinger de pênalti na última bola do jogo.
E o River, do outro lado, deixou uma boa impressão contra o Palmeiras, acabou perdendo o jogo por 1-0, o gol do Bruno Bilhão, mas é um time que vai travar um bom duelo contra o Arsenal. Acho que é um jogo parelho. O Arsenal não deve ter mais o Chaguita, né, que vai ir embora para Porto Alegre, então perde uma peça importante no setor de meio campo. O Arsenal não vai ter o Thiago Farias, que seria um substituto imediato, vi ele de muleta no último final de semana, e ele sai machucado no jogo contra o Nova Esperança. Então o Klinger vai ter que achar um outro companheiro, além, é claro, do Fernandinho ali na abertura do meio campo, mas vai ter que achar um outro companheiro para trocar bolas, para ser um time que acaba acionando muito bem os jogadores de frente, como o Cauã, como o Roger Toniaso, quando entra, enfim. Então é um Arsenal que vai ter problemas, né, no setor do meio campo, que era, para mim, o setor com maior qualidade do time até então. Agora vai ficar muito centralizado, muito focado ali no Klinger, e o Arsenal vai ter que encontrar soluções ali no meio campo para ter uma saída de bola qualificada da mesma maneira que vinha sendo nas 2 rodadas anteriores do campeonato. Então acho que vai ser um jogo interessante. O River acabou perdendo alguns jogadores também, né, como o próprio Diogo Félix machucado, o Munaia, enfim. Então a equipe do River também tem perdas importantes para o restante da temporada, mas acho que tem tudo para ser um grande jogo. O River é um time também com grandes nomes e acho que Arsenal e River vão nos entregar um bom espetáculo, como foi, por exemplo, o River vendeu caro a derrota para o Palmeiras, jogou muito bem e acho que vai jogar da mesma maneira agora também contra o Arsenal. E o outro jogo é Guarani e Botafogo. O Guarani fez uma boa Série B no ano passado, perdeu seu artilheiro, o Keller, o alemão, para o Botafogo, que agora vai enfrentar o Guarani, né? E o Guarani fez algumas contratações importantes, né? Trouxe o Caverna para liderar a equipe e tudo mais, e fez contratações, foi ao mercado. O Guarani tem bons jogadores de fora, tem tudo para ser também um jogo interessante. Está com um novo goleiro, né? Não tem mais o Cláudio Feltrin, mas Guarani e Botafogo vem nessa sequência, né? Vem jogando muitos jogos ali um atrás do outro, vem de vitória, vem no embalo do último final de semana, tem tudo para ser também um jogo bem interessante. Guarani e Botafogo, a gente não sabe se vai ser parelho, se não vai, né? Porque a gente ainda não viu o Guarani, o último time a estrear dentro do campeonato, mas pelo que a gente tem de base do que foi ano passado e projetando também com as contratações que o Guarani fez na janela, acho que pode ser sim um jogo bem interessante também, esse Guarani e Botafogo. Este programa tem o apoio de LIRF, Liga Restinguense de Futebol. Você procura qualidade e beleza para o seu lar? A Marmoraria Arte Mais Pedras é a solução. Com mais de 6 anos de experiência, oferecemos mármores, granitos, quartzos e basaltos de alta qualidade para revestimentos, bancadas e mais. Visite-nos em nosso novo endereço, a Rua Alexandre Pasqualini, 160. Liga agora e descubra a beleza natural para o seu espaço. O fone é 996946410. Marmoraria Arte Mais Pedras, onde a pedra se torna arte. 99 Arts, tirando a ideia do papel, ajudando você a crescer. Lenise Selbach, psicóloga clínica, CRP 0726694. Informações e agendamentos no fone 999775560. Atendimento em Santa Maria. Oficina do Chupim, consertos de bicicletas, motocicletas, roçadeiros e geradores na Rua Isaltino do Oliveira. O fone do Chupim é o 999-33-5153. Cressol Restinga Seca, sua cooperativa parceira. Venha conhecer a Cressol e desfrute de uma conta sem taxas de manutenção, além de contar com uma cooperativa que incentiva o esporte local. Afinal, na Cressol, o seu dinheiro está em boas mãos. Visite-nos ou entre em contato pelo fone 99903-1542. Surto Coletivo Cervejeiro, a cervejaria de Restinga Seca, que apoia o esporte local. Nossa fábrica fica na Avenida Júlio de Castilhos, ao lado do Posto Charrua. Venha nos visitar, dispomos de vendas no local e atendemos eventos, confraternizações e festas em geral no município e região. Entre em contato pelo Instagram, @surtocc, ou pelo fone 99615-7259. Podium Veículos, compra, venda e agenciamento de veículos novos e usados. Fone do Cristiano Correia é o 99987-3107. FS Fretes e Jardinagem de Fernando Silva. Roçada e limpeza de pátios, plantio em gramas
Deleiva Serviços Gerais, ligue e faça seu orçamento no fone 996-788870. Confiança, assessoria contábil e gestão de pessoal. Falar com Vanduir de Souza Quadros no fone 996-961182. Parada obrigatória lanches e doce açaí na esquina da Escola Érico Veríssimo, com venda de lanches, X, mini X e cachorro quente, porções de batata frita recheadas, pastéis, café expresso e o melhor açaí da cidade. Dispomos de teleentrega no fone 996-19-0091 ou 996-55-2821. Positivo, assessoria contábil, oferecemos serviços com qualidade e comprometimento ideal para você e seu negócio. Assessoramos empresas e produtores rurais nas áreas contábil, fiscal e trabalhista. O fone é 3261-2100 ou venha nos visitar. Marta Presentes, confecção feminina e masculina, bazar, brinquedos e uma grande variedade de material escolar. Nossa loja fica localizada na rua Edmundo Bischoff, 121. Para mais informações, o fone é 3261-4125. Atendimento de segunda a sexta-feira, 8h30, meio-dia, à tarde, 1h30 às 6h. No sábado, 8h30, meio-dia, à tarde, 2 às 5. Shirley Niles, na Avenida Júlio de Castilhos, 1313, lojas Tronco Móveis e Planejados há mais de 60 anos, sendo ideal para você e para a sua casa. O fone 991-30-8431. Estamos localizados na Avenida Júlio de Castilhos, número 565. Venha nos visitar. Redeol, internet de qualidade na cidade, na Redeol. Supermercado Cotricel, com tudo para o seu rancho. Lembrando que na Cotricel você encontra o melhor preço e qualidade. Supermercado Cotricel, na rua Moisés Cantarelli. Pica-Pau Motos Oficina Mecânica, o fone é 99982-5282, anexo Gás do Zeca, com o fone 99617-5675. Norton Soares, prefeito municipal de Restinga Seca, sempre apoiando o esporte local. Oficina da Barba, do Vanderlei Lara, na rua Exaltino de Oliveira, 408, próximo ao posto Fuzero, ao lado da Gâmbia. Ambiente climatizado e um ótimo atendimento para você. Loja Clique da Moda, sob nova direção. Agora no mesmo espaço vocês encontram o Salão da Lu e a loja Clique da Moda, com vestuário masculino, feminino e infantil. Consultora Avon e Natura, acessórios e muito mais. Salão da Lu com alisamentos maravilhosos, livre de secador e chapinha. Entrega efeito liso 100%, compatível com todas as químicas, tintura de cabelo, hidratação e muito mais. Bora conhecer a loja e o nosso salão. Esperamos por vocês. Parcelamos no cartão em até 6 vezes. Estamos na Avenida Júlio de Castilhos, 1035, ao lado da Multi10. Postos de combustíveis e TRR Fuzero, combustível de qualidade e atendimento de confiança nas cidades de Restinga Seca, Agudo, Paraíso do Sul, Formigueiro e São Cepé. Valdomiro Grigoleto Júnior Mirinho, secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e Esporte, sempre incentivando e apoiando o esporte de Restinga Seca. Almeida Móveis Planejados, na rua Padre Aparício de Oliveira, 1141. Inovação, estilo e qualidade você encontra na Almeida Móveis Planejados, do proprietário Guilherme Almeida. Fone WhatsApp 996-25-1572. Tiaguinho na Brasa, direto da Brasa para o seu delivery. Hambúrgueres 100% artesanais. O endereço é a rua Pedro Pinheiro, número 169. Delivery retirada 992-19-27-31. O Tiaguinho na Brasa, que eu tenho alguns recados para fazer aqui. O Tiaguinho agora, ele deu uma parada, tá? Ele volta dia 1º, deu uma parada para melhorias e novidades. Então, ele volta no dia 1º de outubro e tem algumas novidades para vocês, tá? Que eu vou revelar agora. Primeiro que ele vai atender de quarta a domingo, das 7h30 da noite às 11h30. Você pode fazer o pedido adiantado ou pedir, inclusive, dentro desse período aí, tá? E, além disso, teremos a novidade dos combos. O Tiaguinho Ferreira agora também vai ter combo. A partir do dia 30, ele vai separar os combos para fazer fotos, tá? No dia 30, ele vai tirar foto dos combos e somente neste dia 30, o pessoal que quiser vai poder comprar o combo no valor promocional. Somente R$100 nesse dia 30, tá? A partir do dia 1º é mais. Então, estará vendendo
os hambúrgueres dos combos por R$100 somente no dia 30, valor promocional, só entrar em contato, né? E a partir do dia 1º, então, os combos nos valores que ainda serão divulgados nos próximos dias. Vai ter novidades, então, cesta de Copa Arena. A Copa Arena deve iniciar aí na primeira sexta-feira de outubro. Nas cestas de Copa Arena ele vai atender das 8 da noite à meia-noite, tá? Vale a pena prestigiar. E o combo vai estar valendo a partir do dia 4, tá? A partir do dia 4, então, ele volta a atender dia 1º, porém, no dia 30, você pode comprar por R$100 o combo, valor promocional, que é o dia que ele vai tirar as fotos dos combos, e a partir do dia 4, aí sim você pode adquirir estes combos aí no valor que ainda será divulgado. O combo tem 4 hambúrguer de 2 bifes, batata, calabresa, anel de cebola, polenta e carne, mais 2 sabores novos também. Então, vou repetir, 4 hambúrguer de 2 bifes vem no combo, batata, calabresa, anel de cebola, polenta e carne, mais 2 sabores novos. Então, os hambúrgueres do Thiaguinho cada vez com mais novidade, com mais capricho, ele tem muito talento na hora de produzir esses hambúrgueres artesanais, então vale a pena prestigiar. Então, o pessoal de casa ficar atento, dia 30 vai poder comprar por R$100 esse tipo de combo aqui. No dia 1º ele volta com os pedidos tradicionais, na Moral Burger, na Brasa Burger, Estrela da Noite, entre outros. A partir do dia 4, este combo estará disponível, mas em valores aí que ainda serão divulgados, mas vai ser um valor mais alto do que estes R$100 do dia 30, então vale a pena prestigiar já no dia 30, para depois, a partir do dia 4, seguir novamente com essa delícia, essa novidade, então, dos combos do Thiaguinho, que vai voltar ainda melhor a partir do dia 1º oficialmente, mas já no dia 30, você podendo adquirir, né, os hambúrgueres aí do combo. O fone é 992-19-27-31, número 169, na rua Pedro Pinheiro, lá na Felim. Então, você sempre prestigiando o Thiaguinho na Brasa, que realmente é muito bom fazendo hambúrguer, tá? O Thiaguinho Ferreira tem realmente a senha, sabe o que tá fazendo, entende no negócio. Minha janta, por 3 oportunidades na semana passada, foi hambúrguer do Thiaguinho, então não dá para ficar fora dessa. Abraço para o goleiro Ban, do Nova Esperança, o Robson Carvalho Silva, boa tarde, Michel, boa tarde aí para o Ban. Serralheria Silveira, tudo em serralheria, estruturas metálicas, pavilhões metálicos, com pilares pré-moldados, grades, portões, portas e janelas, na rua Armindo José Tronco, 1660, em Restinga Seca. O fone é 9999-25458. Você já conhece a Gâmbia Acessórios, na rua Isaltino de Oliveira, número 408, ao lado da Academia Leve. Você encontra de tudo lá, capinhas, películas, carregadores, cabos e vários modelos de fones de ouvido, com preços que cabem no seu bolso. E tem mais, na parte da moda, a Gâmbia tem uma enorme variedade em óculos, bonés, toucas, luvas, moletons e diversos acessórios, joias em aço inox, como alianças, anéis, colares, pulseiras, laços para cabelo e muito mais. Passe lá e fale com a Giliane ou com o Dalvani. Na Gâmbia Acessórios você encontra estilo, qualidade e ótimo atendimento. Vai lá conferir. Loja DM Store. A DM Store é a sua nova referência em moda masculina, em Restinga Seca, para homens que valorizam estilo, conforto e sofisticação. Este é o seu lugar. Tênis das melhores marcas, calças jeans, bermudas e shorts, camisetas e camisas polo, camisas sociais, jaquetas, moletons e roupas de inverno. Visite-nos na Avenida Júlio de Castilho 703, o WhatsApp é o 999857681 DM Store, onde se vestir bem é mais fácil do que você imagina. Falando então da Série Bronze do Gauchão de Futsal, o jogo da ida no último domingo, Arsenal contra a Associação Grenal de Santa Maria. O jogo ficou no empate 2-2. O Arsenal sai na frente num golaço do Anderson. O Arsenal teve o desfalque do Matias, suspenso, e também do Marcos Koch. O Marcos Koch não compareceu para esse jogo, mas o Arsenal sai na frente, um golaço ali do Anderson, ele domina, faz o giro do pivô, finaliza por baixo, uma bela jogada aí do Anderson, fazendo 1-0 para o Arsenal. O time do Grenal empata o jogo num momento delicadíssimo, faltando 11 segundos para terminar o primeiro tempo. Uma jogada ali do Guto com o Peterson. O Peterson recebe uma bola de pisada
ali do Guto, após um erro do Arsenal, né? O Arsenal tinha posse, acaba perdendo a bola, aí o Peterson, o Tchuquinho, jogador de Silveira Martins, finaliza muito bem, sem chances para o Gugu voltando à meta titular, o Mussa havia sido titular na classificação diante do Chacal, nas quartas de final, equipe de Pântano Grande, e ali, então, o Grenal empatava o jogo na última bola do primeiro tempo onde o Arsenal foi melhor, mas acabou sendo castigado nos instantes finais. E no segundo tempo, o Arsenal novamente sai à frente no marcador, faz 2-1, um golaço do Rudek, pedala, escapa do marcador e bate sem chances para o goleiro Tassinari, fazendo 2-1 para o Arsenal. O Arsenal perdeu diversas oportunidades no jogo. Bruno Tassinari foi o grande nome da partida, fez defesas aí monumentais ao longo do jogo, evitando gols do Arsenal. O Arsenal teve mais volume de jogo, teve mais chances construídas em relação ao Grenal, mas parou na muralha de São Pedro do Sul, o goleiro Bruno Tassinari, e o Grenal chega a empatar o jogo, né? Os gols do Grenal, dizendo, muito bem trabalhados, né? E dessa vez o Peterson devolve o presente que recebeu no primeiro gol para o Guto, né? Ele bate cruzado da direita para dentro e o Guto, na segunda trave, conclui para o fundo da rede, empatando. 2 para o Grenal, 2 para o Arsenal. O Arsenal teve chances ali com o Anderson, com o Maicon Cardoso, com o próprio Rudek, com o Michael Salerno, mas não conseguiu fazer o terceiro. O jogo ficou no 2-2, um empate aí amargo para o torcedor do Arsenal. E, além disso, a gente também vai apontar aqui o destaque positivo para o Borracha, tá? O Borracha supriu muito bem a ausência do Matias, tá? Para mim, o Borracha foi o melhor jogador do Arsenal dentro da partida, vários botes certeiros, marcando bem demais. Ele revezava com o Maurício, né? São jogadores diferentes, é verdade, característica, mas ele revezava com o Maurício como fixo, e o Borracha, para mim, foi o grande nome da partida. O jogo da volta é dia 27, sábado da semana que vem, à noite. O Arsenal vai a Santa Maria enfrentar o Grenal. Quem vencer esse jogo tá na final. Em caso de empate, teremos pênaltis. O Grenal tem a vantagem de jogar em casa diante do seu torcedor, mas está tudo em aberto. O Arsenal não perdeu nenhum jogo para o Grenal, enfrentou 3 vezes o Grenal, empatou 2, ganhou 1. Então o Grenal ainda não ganhou nenhum jogo do Arsenal. É um bom time, né? Com Peterson, com Guto, com Ângelo, tem grandes nomes, o próprio goleiro Bruno Tassinari, mas o Arsenal também tem jogadores de muita capacidade técnica, tem grupo, tem elenco e pode, com certeza, voltar de Santa Maria com a vaga para a final. Vamos esperar para ver. O Hora da Bola de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a companhia de todos vocês nestes 2 programas, né? O programa foi dividido em 2 devido a um problema técnico que tive na primeira live. Muito obrigado pela companhia. Bom final de semana a todos. Até a próxima.